Boa noite. Cida, podemos iniciar com o momento de oração? Hora em ponto, vamos lá. Paz e bem, sejam todos bem-vindos. Nós estamos tendo o privilégio de ter essa reunião nesse período que antecede a celebração da festa de Santa Clara, que será na semana que vem. E hoje nós queremos compartilhar com vocês uma reflexão por meio de uma música que foi composta e é cantada pelo Frei Florival, que trabalhou conosco aqui no ano passado. Então, a música vai dizer e deixar essa mensagem para a gente, já em celebração à festa de Santa Clara. Você pode compartilhar, Márcio, por gentileza? Tão jovem, tão rica, de uma beleza admirável, amava os pobres com bondade inesgotável. Naqueles domingos, ouvindo Francisco pregar o Evangelho, chegou-lhe a certeza e abraçou com amor seu ministério. Santa Clara, que beleza, que mais linda flor, irmã Lua, clareando o caminho que leva ao amor. Santa Clara, a estrela que aponta o Cristo Jesus, vivendo o Evangelho em sua vida de mais clara luz. Santa Clara, que beleza, que mais linda flor, irmã Lua, clareando o caminho que leva ao amor. Santa Clara, a estrela que aponta o Cristo Jesus, vivendo o Evangelho em sua vida de mais clara luz. Naquele convento ligado à igreja de São Damião, floriu uma vida de trabalho e oração. Era tanta alegria, pra rumos distantes seguiu a notícia que um lugar tão pequeno não pode acolher tantas jovens clarissas. Santa Clara, que beleza, que mais linda flor, irmã Lua, clareando o caminho que leva ao amor. Santa Clara, a estrela que aponta o Cristo Jesus, Vivendo o Evangelho em sua vida de mais clara luz. Santa Clara, que beleza, que mais linda flor, irmã Lua, clareando o caminho que leva ao amor. Santa Clara, a estrela que aponta o Cristo Jesus, Vivendo o Evangelho em sua vida de mais clara luz. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja, nos dê a sua misericórdia e derrame sobre nós as suas bênçãos. O Senhor esteja sempre conosco e que nós estejamos sempre com Ele. Paz e bem. Obrigada, Cida. Boa noite a todos e todas. Paz e bem. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Cida, muito pertinente esse momento de reflexão sobre Santa Clara, que nós comemoramos agora no dia 11. Eu agradeço esse momento, agradeço a presença da Sister Yolanda, as famílias
e colaboradores também presentes à primeira live do segundo semestre de 2022, com o tema A Pandemia Acabou? Nosso encontro está previsto para 1h30 de duração, incluindo a apresentação do Dr. Francisco e as respostas às perguntas que já foram previamente encaminhadas pelas famílias. Manteremos o chat aberto para que as famílias possam fazer as questões e, se o tempo permitir, responderemos também às dúvidas postadas no chat. Dr. Francisco de Oliveira é graduado em Medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, fez residência médica no Instituto de Infectologia Emílio Ribas e mestrado em Doenças Infecciosas e Parasitárias na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. É gerente do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar e gerente de qualidade assistencial do Sabará Hospital Infantil, hospital que nos assessora, além de supervisor do ambulatório do Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Dr. Francisco, seja muito bem-vindo, que tenhamos um momento especial. Obrigado, Fátima. Boa noite a toda a comunidade do Colégio Pio XII, aos pais, mães, a todos que estão nos assistindo, estão compartilhando conosco desse momento. Eu vou compartilhar aqui com vocês a minha apresentação. Já conseguem ver em tela cheia? Sim. Ok. Então, o tema que foi proposto, né, para essa primeira live pós-férias é a pandemia acabou, né? Então, na verdade, já era o tema que a gente pretendia falar naquela live que acabou não sendo realizada em meados de junho, né? Então, já naquela época, a gente já discutia isso daí. Teria chegado ao fim a pandemia, com todo o movimento de abertura, de retorno à normalidade que a gente vem vivenciando e vem vendo aí na sociedade. Para muitas pessoas, essa resposta está muito clara. Sim, a pandemia acabou, a gente já voltou ao normal. Mas o que a gente propõe aqui é uma reflexão baseada não em opiniões, não em matizes ideológicas, em achismos, mas em dados objetivos. Então, antes da gente definir, né, da gente responder essa pergunta, se a pandemia acabou, é importante a gente fazer algumas considerações, né? Então, a pandemia dessa magnitude que a gente está vivenciando, ela só é comparável, em termos de número, à pandemia de influenza, né, da gripe espanhola, que aconteceu há 100 anos atrás, e com todas as diferenças em relação à sociedade, à informação, à movimentação de pessoas, a número de casos, né? Até difícil a gente saber exatamente quantas pessoas foram atingidas, os números variam de 20 até 50 milhões de mortos lá na pandemia de gripe espanhola, que durou entre 1918 e 1920 e 21. Então, é difícil a gente ter parâmetro, né, para dizer exatamente o que é o fim dessa pandemia, né? A gente tem pouca comparação. Então, a primeira pergunta que a gente precisa responder é o que a gente vai considerar como normal? A gente já sabe, ou aceitável, a gente já sabe que o vírus, né, já dá para perceber que ele veio para ficar, ele não vai desaparecer. A gente não vai voltar a ser o que era antes, né, no período de 2020. Esse vírus ele vai conviver conosco em alguma magnitude. A gente não sabe ainda exatamente como é que vai ser essa convivência. Então, é essa primeira pergunta que a gente ainda não tem resposta. Qual que é o número de casos que a gente vai considerar como admissível? Esse vírus vai ter uma sazonalidade, ele vai aparecer da mesma forma como o vírus sincicial respiratório, que aparece todo outono, ou influenza, que aparece em todo inverno. Ele vai aparecer mais de uma vez por ano, ou ele não vai ter um período sazonal, uma periodicidade bem definida. Por enquanto, ainda não está bem definido. A gente está tendo pelo menos 2 a 3 ondas por ano.
o que é que a gente vai considerar como normal em número de óbitos? A gente se acostumou, aqui no Brasil, durante muito tempo, a ter 1.000 óbitos por dia. Quando a gente se acostuma a ter 1.000 óbitos por dia, e a gente começa a ter, entre aspas, apenas 200 óbitos por dia, será que isso é normal? É isso que vai continuar daqui para frente, ou a gente vai ter diminuição do número de óbitos? O que é que vai ser aceitável? A gente vai considerar normal, está morrendo, mas está morrendo só idoso. Isso é ok? E a gente vai comparar com o quê? Com influenza, com outras doenças infecciosas, com mortes no trânsito, com doença cardiovascular, com câncer. Então, assim, vocês percebam que são muitas perguntas e que não são perguntas fáceis de serem respondidas. Então, na verdade, esse consenso ainda está em construção, né? Não existe um consenso, não existe uma concordância em relação a essas perguntas e qual que é a resposta adequada, qual que é a resposta aceitável entre os especialistas, entre os epidemiologistas no mundo inteiro. E esse é o principal entrave para que a gente entre na fase endêmica da Covid-19. Então, entrar na fase endêmica não depende de um decreto, né? Não depende de uma canetada do ministro ou do presidente. Então, por que é que a pandemia ainda não chegou ao fim, né? Então, como a gente não tem resposta para isso tudo aí, a gente considera que a pandemia ainda está em curso, embora em uma fase muito diferente daquela que a gente vivenciou em 2020 e 2021, por uma série de razões. Mas a gente tem basicamente 5 questões que justificam por que é que a pandemia ainda não chegou ao fim. A gente ainda tem bilhões de pessoas no mundo inteiro sem vacina, né? Em alguns países africanos, apenas pouco mais de 10% da população está vacinada. Então, existe uma desigualdade muito grande de vacinação ao redor do mundo, né? Enquanto alguns países estão oferecendo quarta dose, alguns lugares não conseguiram nem completar a primeira dose para a maioria da população. A gente ainda tem um percentual significativo de crianças não elegíveis à vacinação, né? Ou naqueles casos em que essas crianças são elegíveis à vacinação, a adesão ainda está muito baixa, né? Como é o caso aqui do Brasil, que a gente vai mostrar aí para vocês. Fora da faixa etária pediátrica, ainda temos milhões ou bilhões, se a gente for comparar no mundo inteiro, que ainda não completaram o esquema vacinal, né? Inicialmente, o esquema vacinal proposto era de 2 doses da vacina contra a Covid ou 1 dose, se fosse utilizada a vacina do laboratório Janssen, mas posteriormente, com o surgimento das variantes, né, com o surgimento de mutações, fazendo com que alguns vírus tivessem escape à imunidade, foi se vendo a necessidade de doses complementares, né? E também viu-se que, além das variantes elas escaparem da imunidade, da quantidade de anticorpos que estava presente com 2 doses, essa quantidade de anticorpos ela ia caindo muito rapidamente ao longo do tempo, né? Tanto quando o indivíduo tinha uma infecção natural, né? O indivíduo tinha a doença pelo SARS-CoV-2, a COVID, quanto aqueles indivíduos que eram vacinados. Então, esse é o quarto motivo, o surgimento das variantes e o escape imunológico. E, além disso, porque a gente ainda está vendo um número de casos e mortes bastante altos. Se aqui no Brasil a gente está vivenciando uma situação de redução, a gente vai mostrar um mapa mundo onde a gente consegue ter uma visão mais ampla, isso não é realidade em todos os lugares. Então, enquanto a pandemia não estiver controlada em todos os lugares do mundo, considerando a nossa globalização e a capacidade do vírus e das pessoas viajarem muito rapidamente e das doenças se espalharem com muita velocidade, essa pandemia não vai poder ser considerada como controlada. Uma outra questão que não tem nada a ver com números, mas que tem a ver com percepção, com visão de mundo, com cores com que a gente enxerga o mundo, é muitas vezes a opinião de determinadas pessoas. E aí a gente fala tanto de especialistas ou de pessoas que têm cargo
de poder, cargo de autoridade. Então, a gente tem aí, e esse slide estava preparado desde de junho, vocês veem aí a data da publicação dele, né? Um artigo que foi publicado num jornal eletrônico em 7 de junho de 2022, em que o ministro Queirogas falava de anticristo, né? Chamava de anticristo os médicos que falavam que a gente estava começando uma quarta onda. Então, vocês reparem bem aí nessa data, 7 de junho de 2022, eu vou mostrar como é que a gente estava nesse momento. Então, na hora que a gente começa a falar de anticristo e a xingar, a qualificar, ou melhor dizendo, a desqualificar as pessoas que não têm a mesma opinião ou não rezam pela mesma cartilha que a gente, ou têm opiniões distintas, ou têm visão de mundo distintas, mesmo que essa visão de mundo não seja amparada por fatos, né, a gente acaba fazendo que existe uma politização, uma ideologização que é muito prejudicial ao debate. Então, ao mesmo tempo em que isso acontecia aqui dentro do Brasil, né, o Tedros Adhanom, né, o presidente da Organização Mundial da Saúde, ele falava que a percepção de que a pandemia acabou era compreensível, mas era equivocada, porque em muitos lugares do mundo ainda estava tendo aumento das taxas de adoecimento. E o que é que estava acontecendo aqui no Brasil exatamente nessa época? Então, eu trouxe aqui um gráfico, né? Esse gráfico a gente sempre traz o mesmo aqui só ao longo do tempo, mostrando os casos de Covid aqui no Brasil desde o início da pandemia, aqui, a partir do aparecimento do primeiro caso no final de fevereiro de 2020, com uma primeira onda que foi bastante longa, né, um platô prolongado, uma segunda onda também muito prolongada, uma situação em que a gente estava tendendo à normalidade, que se manteve até o final do ano de 2021, e aqui no final de 2021, exatamente na véspera do Natal, dia 24 de dezembro, a gente teve o nosso nadir, quer dizer, aquele ponto mais baixo do número de casos, em que a gente teve 3 mil casos de média móvel. Aí tivemos o pico da Ômicron, né, durante o mês de janeiro até o final de fevereiro, março, e aí a gente entrou numa fase de estabilidade, mas uma estabilidade ainda num nível bastante mais alto do que a gente tinha visto no mês de dezembro de 2021. Então, vocês percebam que em dezembro de 2021 a gente chegou a ficar aqui muito rente à linha de base, com 3 mil casos de média móvel por dia. E aqui embaixo, nesse segundo vale, a gente ficou com um número 4 vezes maior. Mas, de fato, a gente vinha numa situação de redução. Redução e estabilização. E exatamente aqui a gente estava começando a subir. Então, aqui por volta de 4, 5 de junho, esses dados aqui tinham sido atualizados em 8 de junho, então aqui a gente tinha dado até a véspera, até o dia 6 de junho, a gente já tinha aumentado para 35 mil casos. Então, 6 de junho ou 7 de junho era exatamente a data em que o nosso ministro da Saúde estava falando que os médicos que falavam de quarta onda eram o anticristo. E o que foi que aconteceu? A quarta onda veio? Veio. Aqui a quarta onda bem desenhada, que foi o que a gente viveu agora no mês que passou, né? Nos 2 meses que passaram. Aqui vocês devem estar vendo o cursor se movimentando sobre a tela, aqui na linha azul, é a média móvel do número de casos. A gente chegou a ter um número de casos até próximo de 60 mil casos por dia, e aí vem caindo, e a gente atualmente está numa média móvel de 32 mil casos, um pouco menos do que a gente estava por volta de 6, 7 de junho. Então, a gente já teve, né, o pico da onda e já começou a cair, mas ainda estamos tendo aqui no Brasil um número relativamente alto de casos de Covid. E em relação aos óbitos, como é que isso se comportou? A gente também teve uma elevação do número de óbitos, tá? Mas, felizmente, o que a gente tem visto é que, quando nós comparamos com as ondas anteriores, com a primeira onda, principalmente com a segunda onda, quando a mortalidade foi maior, que aqui coincide com todas aquelas crises,
com o aparecimento da variante Gama, com todo o problema que a gente teve na região norte, com os hospitais lotados, com falta de oxigênio, foi o período que a gente teve um número maior de óbitos, que a gente muitas vezes passou de 2.000 óbitos por dia. Desde então, a média móvel de óbitos tem caído, mesmo com o pico da Ômicron. Vocês percebam que, em número de casos, a Ômicron foi muito superior às ondas anteriores, porém, em número de óbitos, felizmente, isso não acompanhou. E nessa nova onda que a gente vivenciou agora, a média móvel de óbitos também foi bem mais baixa, e agora, nesse momento, a gente está com uma média móvel no Brasil em torno de 200 casos por dia. Então, é aquela questão, a gente já teve menos de 200 casos por dia, que nesse momento, naquele mesmo período, no início de janeiro, a gente estava chegamos a ter em torno de 56 casos, acho que foi o nosso nadir, de média móvel, né? Porque vocês percebam que o aparecimento dos óbitos sempre demora em torno de 2 a 3 semanas depois do pico do aparecimento de casos. Os óbitos vão começar a acontecer algumas semanas depois. Esse é o comportamento, é o que a gente chama de história natural da doença. Então, uma doença que ainda está matando 200 pessoas por dia aqui no Brasil não pode ser considerada como sendo um problema resolvido. E aqui no estado de São Paulo, como é que vivenciou e como é que a gente está vendo agora? Então, a gente teve exatamente, aqui em cima a gente tem internações, aqui embaixo, à esquerda da tela de vocês, número de casos novos por dia, e à direita, número de óbitos. Então, vocês percebam que aqui no estado de São Paulo, a gente também teve o pico aqui, esse é o pico da Ômicron, né? Depois uma redução, e exatamente em junho também um aumento, e agora uma nova redução, e a gente está aqui nessa fase descendo. Ainda não chegamos a um período com um número de casos tão baixo quanto aquele período que antecedeu essa onda atual. Em relação ao número de óbitos, a gente está tendo aí uma média móvel no estado de São Paulo em torno de 55 óbitos por dia. O número de hospitalizações também cresceu, mas da mesma forma como em relação à Ômicron, o número de hospitalizações, felizmente, foi bem inferior ao número de novas hospitalizações que a gente teve nas ondas anteriores, por isso que a gente não teve um impacto tão intenso nos hospitais e na nossa vida diária. Então, isso significa que a gente tem que voltar a ficar trancado em casa, que a gente tem que paralisar a economia, paralisar a sociedade, fechar as escolas? Não, de jeito nenhum. Ninguém está falando em lockdown, ninguém está falando em voltar àquilo que a gente vivenciou durante o ano de 2020. A gente só está falando que a pandemia não acabou, e a gente ainda precisa tomar algumas medidas, porque tem gente morrendo. No mundo inteiro, vocês percebam que a situação ela se comporta de forma muito diferente simultaneamente. Então, o que está em azul, quanto mais claro o tom de azul, aliás, quanto mais escuro o tom de azul, maior é a redução do número de casos em relação a 2 semanas atrás. Então, esses são dados publicados em 2 de agosto, comparando com dados de 2 semanas anteriores. Então, a gente vê que aqui no Brasil a gente tem esse tom de azul aqui intermediário, que corresponde a uma redução entre 25% e 50% nessa semana em relação a 2 semanas atrás. Já na nossa vizinha Argentina, a gente tem um tom de rosa que corresponde exatamente ao inverso, um aumento entre 25% e 50% em relação ao número de casos há 2 semanas atrás. Em alguns países, assim, grandes países como a Rússia e outros países do leste europeu, alguns países aqui do Oriente Médio e da Ásia, também estão tendo elevação do número de casos, assim como países do norte da África. Então, nesses países onde o cor-de-rosa está pintado num rosa bastante escuro, essa elevação é superior a 100% quando a gente compara dados de 2 semanas atrás. Então, vocês percebam que existe uma heterogeneidade muito grande na forma como a epidemia, como a pandemia está se comportando em diferentes países do mundo, inclusive em países vizinhos, como Brasil, Argentina e Peru, e Bolívia, perdão,
Estados Unidos e Canadá, que vizinhos, têm comportamentos diferentes. Isso aqui é em relação ao número de casos, e aqui a mesma lógica, né, azul e rosa, em relação ao número de óbitos. Enquanto alguns países estão experimentando redução do número de óbitos, aqui o Brasil, uma redução entre 0% e 10%, Estados Unidos, idem. Outros países, como Argentina, Peru, Colômbia, Venezuela, Bolívia, Paraguai, estão apresentando uma elevação que varia aqui entre 10% até 50%, alguns até chegando próximo a 100%. Tá? Então, a pandemia ela ainda continua no mundo, e enquanto ela não estiver controlada no mundo inteiro, a gente não vai se ver, a gente não pode considerar que está livre dela. O que a gente sabe em relação ao último período, isso daqui não é absolutamente verdadeiro em relação a essa situação que a gente está vivenciando agora, é que no início dessa onda a gente teve um aumento da proporção de casos pediátricos em relação ao total de casos confirmados. Nesse momento, a gente está vivenciando o contrário. Tá? Esses dados são atualizados até a última semana de julho, são dados publicados no site da Academia Americana de Pediatria, e que mostram que nessa última semana, 13% de todos os casos de Covid notificados nos Estados Unidos eram casos em pediatria. Quando a gente considera o cumulativo do total de casos desde o início da pandemia, desde o início do primeiro caso de Covid nos Estados Unidos, as crianças corresponderam a 18%. Então, na verdade, a participação das crianças ela está reduzindo. Aqui, nesse momento, né, do período da Ômicron, que precede a expansão da vacinação na faixa etária pediátrica, foi um período onde a gente chegou, em determinado momento, determinadas semanas, a ter quase um quarto, em torno de 25%, de todos os casos de Covid diagnosticados nos Estados Unidos eram casos em criança. Como é que a gente consegue combater a Covid? Né? Então, a principal medida de prevenção, a principal medida que pode ser utilizada de forma mais ampla, além do cuidado individual, da utilização da máscara, do distanciamento, das medidas que cada um administra da forma como considera mais adequado dentro da sua família, é a vacinação. Aqui eu trouxe dados oficiais do Vacinômetro de São Paulo, né, no site lá, VaciSampa, em que a gente tem a taxa de cobertura vacinal em três faixas diferentes. Né? Entre os adolescentes de 12 a 17 anos, que a gente percebe aqui, primeira e segunda dose, 100% dos adolescentes vacinados. E aí vocês podem me perguntar, ora, como é que a gente pode ter mais de 100%, 116%? O número total de adolescentes estimado aqui no município de São Paulo é de 844. Então, aqui, na verdade, se vacinaram mais do que 844. Podem ter vindo adolescentes de outros lugares do estado de São Paulo, de outros lugares do país, que tomaram vacina, que a vacina foi registrada aqui no estado de São Paulo, por isso que a gente, algumas vezes, tem essa cobertura acima de 100%. No entanto, quando a gente considera a dose adicional, a terceira dose, essa cobertura já cai para em torno de 40%. E a gente sabe que, em relação a essas novas variantes, né, a Ômicron e principalmente a BA4 e BA5, que são subvariantes da Ômicron, que são as que estão predominando aqui no Brasil agora, a terceira dose é muito importante para reduzir o risco de doença grave e de hospitalização. E vocês percebam, quando a gente separa aqui por faixa etária, quanto mais jovem a criança, menor é o percentual de cobertura da terceira dose. Né? Então, nas crianças com 12 anos, esse percentual fica abaixo de 40%, enquanto a partir dos 13 anos ele ultrapassa os 40%, dando essa média final aqui de 41%. Quando a gente vai para a faixa etária imediatamente inferior, de crianças entre 5 e 11 anos de idade, a gente tem uma cobertura muito boa na primeira dose, né? Então, de um total de 1.083.000 crianças, que é o número estimado de crianças nessa faixa etária aqui no município de São Paulo, 94%, quase 95% foram vacinados e 75% tomaram a segunda dose.
ainda não está disponibilizada a terceira dose para esse grupo. Quando a gente vai para as crianças com 3 e 4 anos, a gente ainda tem uma cobertura muito pequena do total de crianças entre 3 e 4 anos. Mas esse dado considera apenas crianças de 3 a 4 anos elegíveis, aquelas crianças que têm comorbidade, que têm alguma deficiência física, imunológica, enfim, que têm alguma comorbidade, e as populações indígenas. Então, a gente sabe que a vacina ainda não está sendo distribuída de forma ampla para todas as crianças nessa faixa etária aqui no município de São Paulo, embora essa política de vacinação esteja sendo diferenciada em outros municípios aqui, tanto do estado quanto no Brasil. E uma das últimas questões lá que a gente colocou para responder a questão de quando é que a pandemia acabou. A gente vai se comparar com quem? Então, a gente trouxe aqui uma proposta, até porque uma das perguntas que foi enviada na live anterior era se a mortalidade, porque isso era uma preocupação ou era uma comparação que se fazia com muita frequência no início da pandemia da Covid, que a Covid vai ser como influenza, né? Vai matar um pouquinho ali, não vai matar no inverno e depois acabou. Então, a pergunta era, a mortalidade de Covid hoje em dia já é comparável à mortalidade de influenza? Então, eu trouxe aqui esses dados, eu não tenho dado do estado de São Paulo separado dessa forma, então eu peguei o dado do Brasil. Quando a gente compara coeficiente de mortalidade, a gente faz um ajuste pela população, então eles podem ser comparados sim, mesmo considerando que a população do Brasil é de 220 milhões de habitantes e que a população do estado de São Paulo é de 44 milhões de habitantes, eu faço a conta e ajusto para 100 mil habitantes, então eu posso comparar um dado com o outro. Então, vocês percebam que aqui é só influenza A H1N1, tá? Que foi aquela que começou a provocar, que provocou a pandemia da famosa gripe suína, lá em 2009. E por que a gente não tem o dado de 2009? Porque em 2009 era feita a notificação de todos os casos de gripe suína, não só daqueles casos que a gente chama de síndrome respiratória aguda grave, que é o que leva o paciente para o hospital. Então, nessa série histórica aqui, bastante longa, né, desde 2010 até 2022, né, considerando que 2022 a gente está aqui, ainda não está completo, mas vamos pegar um ano onde o número foi mais alto, o coeficiente de mortalidade foi de 1,31, quer dizer, a gente teve 1,3 óbitos para cada 100 mil habitantes. Em relação à Covid, no ano de 2020, de fevereiro a dezembro, a gente teve 91 óbitos para cada 100 mil habitantes. Em 2021, que foi o período pior da Covid, a gente teve 197 óbitos para cada 100 mil habitantes. E esse ano, de janeiro a julho, a gente está tendo 29 óbitos a cada 100 mil habitantes. Um estudo inglês, britânico, fala, olha, mas isso pode ter subnotificação aqui no caso de influenza, ou muitas vezes está sendo notificado só influenza, mas não está sendo notificado complicação de influenza. Mesmo quando a gente considera, nesse estudo britânico, influenza mais pneumonia, que é uma complicação frequente de influenza, principalmente em idosos e principalmente em países do hemisfério norte, a taxa de mortalidade por 100 mil habitantes da Covid ainda é, pelo menos, 6 vezes maior do que a mortalidade por influenza. Então, não dá ainda para a gente dizer que que Covid é igual a influenza. Tá? Então, eu acho que esse era o último slide que eu tinha para falar aqui de Covid, e a gente tinha se proposto a falar também um pouco sobre a monkeypox, né? A varíola dos macacos. Né? Então, a primeira coisa, né, que a gente tem para falar para vocês em relação a monkeypox é que, apesar do nome, né, e apesar do nome em inglês que a gente tem utilizado, né, fazer referência direta ao macaco, o macaco entrou aí na nomenclatura muito de gaiato, né? Então, a monkeypox, né, ou varíola símia, ou varíola dos macacos, ela é uma doença que foi descrita inicialmente em 1958
no Congo, e a partir de 1970 foram descritos os primeiros casos em humanos. E por que ela foi chamada de monkeypox? Porque o primeiro caso animal descrito foi identificado em um macaco. Posteriormente, descobriu-se que o macaco entrava na cadeia dessa doença de uma forma acidental, assim como o humano, né? Então, ainda não se identificou exatamente qual é o principal reservatório, quer dizer, onde esse vírus vive primariamente, mas provavelmente são roedores que vivem na selva, que vivem nas florestas tropicais daquela região do centro e do oeste da África, né? E esses roedores, eles podem infectar macacos, podem infectar seres humanos, e os macacos ou roedores podem infectar humanos que entram em contato com esses animais quando eles entram na floresta, né? Através ou do consumo de carne crua, ou através de mordeduras ou arranhaduras. E uma vez estabelecida a doença em humano, a transmissão interhumana, a transmissão de um indivíduo, né, de uma pessoa humana para outra, ela é possível, mas ela é limitada. A transmissão de animal para humano, ela é muito mais eficiente, tá? Então, desde 1970, como eu falei, já existem relatos de casos de monkeypox em humanos, naqueles lugares, naqueles países da África, principalmente na República Democrática do Congo e em países vizinhos e em alguns outros países fora da África, mas sempre de uma forma muito limitada, normalmente limitada a pessoas que viajavam para aquela região e que, no retorno aos seus países de origem, apresentavam a doença. Então, até o início desse ano, até maio, na verdade, de 2022, era isso que a gente sabia de monkeypox. Então, para uma doença em que a gente que interessa apenas para a África, vocês podem imaginar que, do ponto de vista de interesse de indústria farmacêutica, infelizmente, essa doença não despertou um grande interesse no desenvolvimento de vacinas e de medicações. Muitos de vocês provavelmente nunca tinham ouvido falar de monkeypox, embora seja uma doença que causa alguns milhares de casos todos os anos em países africanos. E enquanto essa doença estava restrita à África, que para a gente era só uma curiosidade, como é que ela se comportava? Ela tinha um comportamento muito previsível. Era uma doença que começava com um quadro geral de febre, cansaço, dor no corpo, um aumento dos linfonodos, né, as ínguas, e que depois de 3 a 5 dias começavam a aparecer lesões no corpo, que normalmente duravam entre 2 a 3 semanas e cicatrizavam. E tinham uma semelhança muito grande com a antiga varíola, né, que é uma doença de humanos que foi erradicada no final da década de 70, depois de uma campanha mundial de erradicação da varíola. Hoje em dia, o vírus da varíola está presente apenas guardado em laboratório. E como é que essa doença se manifesta? Então, a gente tem aqui, na parte inferior, uma fotografia de uma criança africana com um número muito grande de lesões na face, e lesões bastante típicas da varíola dos macacos, da monkeypox, que também lembram, né, se vocês depois tiver curiosidade de olhar os quadros de varíola, né, humana antiga, eram bem semelhantes a esses, com vesículas grandes, vesículas bastante tensas, que a gente chama de vesícula profunda, é aquela vesícula bem enraizada, e normalmente com uma umbilicação, uma pequena depressão no meio. Aqui, uma lesão numa pessoa de pele mais clara, né, uma pessoa de pele branca, mostrando um conteúdo turvo, né, então ela tem uma espécie de pus, e ela pode evoluir, né, em várias fases, desde uma fase inicial, em que o paciente tem apenas uma mancha na pele, até essa fase final, em que formam as pústulas e que depois aparecem as crostas ou as casquinhas. Então, aqui a gente tem fotos da monkeypox, né, da varíola dos macacos, como ela se apresenta tipicamente em países africanos. E nos países africanos, ela costuma provocar doença mais grave, e um dos sinais, um dos indicadores de gravidade é o número de lesões.
a partir de 100 lesões no corpo, a gente considera a doença grave, ela costuma provocar doença mais grave em criança, principalmente crianças menores de 8 anos de idade. O que é que aconteceu quando essa doença chegou no Ocidente? Essa doença está se comportando de uma forma diferente daquela que as pessoas costumavam ver enquanto ela estava restrita à África. Mas diferente como? Ela tem provocado um número muito menor de lesões e ela não tem tido essa diferenciação bifásica, em que a primeira fase é de febre, com dor no corpo, dor de cabeça, aumento dos gânglios, e depois o aparecimento de lesões que normalmente começavam pela face e depois desciam pelo corpo inteiro. Então, muitas vezes, essas lesões aparecem em fases diferentes. Muito frequentemente, essas lesões começam na região genital, né? E é muito frequente o paciente ter um número muito pequeno de lesões, né? Às vezes não chega a 10 lesões, embora também nesse surto, tem se chamado de surto multinacional de monkeypox, ou surto global de monkeypox de 2022, existam também casos graves, como foi o caso do brasileiro que faleceu no final da semana passada, que era uma pessoa imunossuprimida, tinha uma doença hematológica, um linfoma, onde a doença acabou se comportando de uma forma mais grave. Mas a gente não espera ver aqui no Brasil doença assim, ou assim. Tá? A gente não sabe o que aconteceu com o vírus, se é uma diferença de hospedeiro ou se esse vírus sofreu algum tipo de mutação. Ele está provocando uma doença com características diferentes, com um número muito menor de lesões. Então, aqui a gente tem lesões em várias fases diferentes, né? Então, vocês percebem que ela pode, no início, ela pode parecer uma espinha, né? Uma lesão elevada, sem líquido dentro, depois começa a ter algum líquido, que no início é claro, a gente chama de vesícula, depois esse líquido fica mais escuro, aqui a gente consegue ver a umbilicação central, né, o centro deprimido, ele vai ficar mais umbilicado, pode ulcerar, formando uma ferida, e depois vai formar a crosta. Enquanto tiver crosta, até a fase de casquinha, essa doença ainda é transmissível. Então, como é que é feito o diagnóstico? Eu rompo a vesícula, né, e coleto um pouquinho desse líquido, ou eu coleto, né, com uma pinça uma dessas casquinhas e mando para o laboratório para fazer um teste molecular, um PCR, né? PCR ficou bastante conhecido aí por conta da COVID, que é um teste que procura lá o material genético desse vírus e aí confirma ou não se aquilo dali é monkeypox ou se é outra doença. A grande dificuldade, né, que está acontecendo nesse momento atual é que existem inúmeras doenças que podem se confundir e que podem provocar esse tipo de lesão. Então, a gente precisa ter, o médico precisa ter uma suspeição muito grande e a população precisa ser informada, né, que essa doença pode se comportar de maneira diferente. Então, não é para ficar esperando aquele quadro que a gente viu no livro ou viu lá na internet para procurar assistência médica. Né? Que o aparecimento de lesão, principalmente se existe possibilidade de ter tido contato com uma pessoa que teve monkeypox, deve levantar a possibilidade, a suspeita dessa doença e deve fazer com que a gente procure um médico, um serviço de saúde, onde vai ser feito o diagnóstico. A grande maioria dos casos vai se comportar de forma benigna, né? Não vai necessitar de internação e vai ter um número limitado de lesões que vão cicatrizar espontaneamente, certo? Mas é importante que esse caso seja diagnosticado, porque a partir do diagnóstico é que a gente consegue fazer o isolamento das pessoas, consegue identificar os contatos e evitar que esses contatos passem essa doença adiante. Tá? Então, aqui a gente tem, vocês percebem que tem uma variedade muito grande de aspectos clínicos diferentes que podem, em diferentes fases, corresponder a monkeypox. E como é que pega? Né? Acho que essa é uma questão bastante importante. Então, a principal forma de transmissão é através do contato direto. Então, esse contato direto precisa ser pele com pele, tá certo?
O contato da pele, né, da pele de uma pessoa saudável com a pele de uma pessoa doente, principalmente no local onde tem a lesão, mesmo que essa lesão já esteja na fase de casca, já esteja na fase de crosta, ou contato com algum fluido corporal, é o que vai fazer a transmissão. Existe transmissão por via respiratória também? Pode existir, mas é muito mais raro. Eu preciso de um tempo muito prolongado para ter essa transmissão por via respiratória. Então, a gente sabe, aqui tem uma gradação, né? Isso aqui foi tirado de um quadro baseado em uma reportagem de um jornal americano, foi traduzido por esse colega aqui embaixo, né, que cedeu. Provavelmente, alguns de vocês devem ter recebido isso daí por WhatsApp ou por outra rede social, né? Esse quadrinho está circulando aí há mais de uma semana. E aí eu achei ele bastante útil, porque ele consegue demonstrar aqui de uma forma muito clara quais são as principais formas de transmissão. Então, o contato direto com lesão, um contato sexual. Na verdade, não precisa ter relação sexual, né? O contato íntimo, mesmo que não implique em penetração, ele pode levar à contaminação. E importante, o uso da camisinha, o uso do condom, não protege, porque não há necessidade de ter contato com sêmen ou com secreção vaginal. A lesão uma lesão no pênis, uma lesão na região inguinal, uma lesão perianal, uma lesão perineal, já é suficiente para que aconteça a transmissão. Beijo, um abraço prolongado, né, um contato próximo, dançar numa festa muito cheia, muito aglomerada, com pessoas parcialmente sem roupa, então pessoas sem camisa, né? Então, aquele contato que pode acontecer durante um período muito prolongado, um abraço muito prolongado de uma pessoa sem camisa, é considerado como arriscado, mas menos arriscado do que o contato direto com lesão de pele. O compartilhamento de utensílios, né? Então, copo, cigarro, vaporizadores, roupa de cama e toalha, objetos usados durante atividade sexual, dançar em uma festa lotada em ambiente fechado, com todo mundo completamente vestido. Aí, nesse caso, qual que é o mecanismo de transmissão? Respiratório. Então, a proximidade das pessoas, né, respirando ali juntas, muito próxima, as gotículas que são emitidas que provavelmente são as responsáveis. Festas em ambiente externo, com boa ventilação, transmissão em ambiente de trabalho, experimentando roupa em loja, pegando em maçaneta, em piscina, banheiro público, mercado, restaurante. Vocês percebam que a probabilidade aí é muito baixa, tá certo? O conhecimento que se tem da monkeypox até agora não é de que ela faça reservatório ambiental, que a transmissão por contato seja importante. Então, ninguém precisa ficar histérico, precisa ficar neurótico, precisa ficar ultra preocupado em relação ao toque. É óbvio que um local que tenha sido contaminado, e se você tem contato com aquele local, você pode se contaminar. Por isso, a importância de que uma das medidas de prevenção que a gente se acostumou a utilizar contra a COVID continue sendo utilizada, que é a higienização frequente das mãos. Como é que essa doença tem se comportado? Eu trouxe aqui, vou mostrar muito rapidamente para vocês. Esse é um relatório da OPAS, da Organização Pan-Americana de Saúde, mostrando o aumento do número de casos de monkeypox aqui no mundo inteiro, e as duas principais regiões onde essa doença tem aparecido são a Europa e as Américas, né? Então, praticamente, a Europa e a América contemplam 100% de todos os casos. Então, nos últimos 7 dias, houve um aumento de 33% em relação ao período anterior. Então, no início, vou mostrar um dado mais atualizado, mas no dia em que esse gráfico foi tirado, a gente tinha 25 mil casos confirmados no mundo inteiro. Aqui nas Américas, a gente teve um aumento de 63%. Então, aqui nas Américas, é o continente onde ela está avançando mais rapidamente, embora não seja o local onde ela tem o maior número de casos. Então, aqui a gente tem um mapa mundi, esse é um dado, uma estatística do CDC,
Então, a gente tem, no total, 26 mil casos confirmados em 87 países diferentes. Desses, 7 países são esses que estão sinalizados aqui em azul, são países em que a monkeypox já aparecia antes dessa epidemia, então países localizados aqui na África Central e no oeste da África, e aqui onde está em vermelho, de acordo com o tamanho do círculo, representa a quantidade de casos diagnosticados. Então, mostrando um acúmulo, um predomínio de casos aqui na região europeia, mas uma grande quantidade de casos já nos Estados Unidos, e aqui o Brasil já com uma bolinha de um tamanho que não é desprezível. A gente já entrou no clube dos 1000, aquele clube dos países que tem mais de 1000 casos de monkeypox confirmados. E como é que essa doença se comporta? Qual que é a característica? Então, assim, vocês percebam que tanto na Europa quanto aqui na América, mais de 90% dos casos não requerem hospitalização. Então, a grande maioria dos pacientes vai ser tratado sem a necessidade de se hospitalizar. A maior parte dos pacientes que precisam de hospitalização são aqueles que precisam, muitas vezes, tomar uma medicação para dor. Essa é uma doença que, dependendo do local da lesão, principalmente lesão de mucosa oral e mucosa anal, ela pode ser muito dolorosa e muitas vezes precisa-se de medicação intravenosa, medicação aplicada na veia para dor. A grande maioria desses casos está na população masculina, tá? Então, mais de 99% na Europa e quase 99% aqui nas Américas é em homens adultos. Embora a gente já tenha começado a ver os primeiros casos em mulheres e em crianças, né? Como todo mundo deve ter visto aí a partir do final da semana passada. E essa doença, atualmente, está muito concentrada em uma determinada população, que é a população de homens que fazem sexo com homens. O que se especula é que esse vírus já vinha circulando na Europa há alguns meses, há algumas semanas, e algumas festas realizadas no final da primavera e início do verão, que reuniram milhares de pessoas, milhares de homens que fazem sexo com homens, acabaram fazendo com que essa doença se transmitisse dentro daqueles clusters, dentro daqueles grupos, e aí, como é uma população que viaja muito frequentemente, principalmente dentro da Europa e para outros países, ela se espalhou dentro dessa comunidade. Mas é muito importante que a gente entenda que, nesse momento, ela está muito concentrada nessa população, que é uma população que precisa ser orientada, precisa ser cuidada em relação às medidas de prevenção, mas que ela não deve ser estigmatizada, ou a gente não deve achar erroneamente que essa doença não vai atingir pessoas que tenham outras orientações sexuais. Então, ela não é uma doença que se transmite exclusivamente através do sexo, e não é uma doença que vai continuar restrita às pessoas, aos homens que fazem sexo com homens. Ela tem um alto potencial de ser transmitida para outras populações, inclusive para mulheres e crianças. Aqui são casos, aqui no claro, nas Américas, e em azul mais escuro no mundo inteiro, mostrando a distribuição da faixa etária, então, muito concentrada aqui numa população entre 25 e 39 anos, né? Então, e vem se mantendo dessa forma, mas já com vários casos, né, diagnosticados em pessoas menores de 18 anos, e é importante que a gente entenda como é que acontece essa transmissão para que a gente, de fato, possa se proteger. Então, sabendo que não se espera, em relação ao aumento de casos de monkeypox, uma magnitude nem próxima daquilo que a gente teve com a Covid. Não se espera milhões de casos em poucas semanas, mas é uma doença que tem um potencial para provocar desconforto e para se espalhar se as autoridades não tomarem as medidas adequadas do ponto de vista de orientação, educação da população e disponibilização de vacina para aqueles grupos que são mais vulneráveis, onde essa doença está sendo transmitida ou tem um maior potencial
de transmissão nesse momento. Bem, em relação à apresentação, eram esses os slides que eu tinha para mostrar para vocês, e agora a gente passa para as dúvidas que foram enviadas. Tinha apenas uma dúvida sobre monkeypox e varíola, e aí a gente começa por ela, tá? Então, a pergunta é, a vacina da varíola que está no calendário de vacinação dá algum tipo de proteção? Então, na verdade, a gente não tem mais vacina de varíola no calendário de vacinação, né? Então, a vacina da varíola, que era uma vacina que era aplicada aqui do braço esquerdo e deixava uma marca, provavelmente só quem tem mais de 50 anos de idade é que tem essa marquinha no braço, tá? Então, é um sinal de idade. Ela deixou de ser aplicada aí por volta de 1979, início dos anos 80. Por quê? Porque a doença foi erradicada. Então, provavelmente, uma das causas do aparecimento dos surtos de monkeypox é que as pessoas deixaram de ter contato com a varíola, e como o monkeypox é um vírus da mesma família, né? É uma família chamada ortopox vírus, a vacina da varíola, que era feita anteriormente, conferia uma proteção cruzada e evitava que as pessoas adoecessem. A partir do final da década de 70, quando essa vacina deixou de ser feita, a doença, a monkeypox, para a qual não tem uma vacina, ela se tornou mais comum. Então, a vacina que está presente no calendário da vacinação infantil é a vacina contra varicela, né? Que é a catapora. Então, apesar do nome parecido, a varicela ela não tem nada a ver com a varíola, são vírus completamente diferentes. Então, as crianças que são vacinadas contra a varicela não têm nenhuma proteção contra o vírus monkeypox, tá? E aqueles adultos, eu tenho 50 anos, tenho a marca da vacina da varíola, eu estou protegido? Não, tá? Quem tomou essa vacina na década de 70 não está protegido agora. Tá? Nesse momento, em alguns países, como nos Estados Unidos, em algumas regiões do Canadá, em alguns países europeus, está sendo aplicada a vacina da varíola, que ela já está disponível, para proteger contra a monkeypox, porque a gente sabe que tem uma proteção, que a gente chama de proteção cruzada, em torno de 80% a 85%. Então, enquanto não tem uma vacina específica contra a monkeypox, face a vacina da varíola. Então, quem tomar a vacina da varíola agora vai ficar protegido, vai ter uma chance alta de ficar protegido contra a monkeypox. E agora? Como é que eu faço para tomar a vacina da varíola? Se eu for na CEDIP ou lá na clínica de vacinação da Promatre, eu consigo pagar e tomar essa vacina? Não. Essa vacina ela não está disponível aqui no Brasil, né? Nem em clínica privada, nem em serviço público. Essa semana, o Ministério da Saúde anunciou que vai receber 50 mil doses de vacina de doação da Organização Pan-Americana de Saúde, mas vão chegar a 20 mil doses agora em agosto e 30 mil doses em setembro. Mas vai ser utilizada apenas com uma população de alto risco, que, no entendimento do Ministério, é a população de profissionais de saúde que está atendendo esses casos. Nos Estados Unidos, em estados como Nova York, no Canadá, como em Montreal, em Toronto, está sendo vacinado, além da população de profissionais de saúde, estão sendo vacinadas também as populações de maior vulnerabilidade, que nesse momento quem são? A população de homens que fazem sexo com homens. Então, a nossa expectativa é que aqui no Brasil, o governo também desperte mais cedo, demore menos tempo para disponibilizar essa vacina, porque essa vacina também não está disponível, não vai ser comprada tão facilmente, porque a indústria não fabrica aquilo que não vende. Então, a indústria, os laboratórios produtores de vacina mantinham quantidades muito pequenas de vacina, apenas para situações emergenciais, porque sempre foi pensado que o vírus da varíola, que está guardado em laboratórios, pudesse ser utilizado em algum momento como um instrumento, como uma arma de guerra biológica. Então, para militares, para determinadas situações, ou profissionais que trabalham em laboratório e que têm contato direto com o vírus da varíola, essa vacina era oferecida. Então, a quantidade de vacina, o número de doses que está sendo fabricado, não é suficiente para fazer uma vacinação ampla, para sair vacinando todo mundo. Então, provavelmente, essa vacina
mesmo quando chegar, ela vai ter que ser disponibilizada de forma faseada, tá? Então, acho que em relação a monkeypox era essa, e a vacina era essa a única questão. Então, né, não tem vacina específica, tem uma vacina para a varíola, que dá uma proteção cruzada, mas ela ainda não está disponível aqui no Brasil, e a gente espera que em breve esteja, né, o governo precisa mudar de ideia aí em relação à importação dessa vacina. Agora, voltando para a Covid, será que vai ter terceira dose para crianças de 6 aos 11 anos, né, aqueles acima de 5 anos de idade? É possível que sim, tá? É possível que sim. A escola fará campanha de estímulo à vacinação para as populações elegíveis. Há possibilidade de vacinação no colégio, como foi feito na rede pública. Então, a posição da escola, a posição do Pio XII, desde o início, né, desde que a vacina foi liberada, inicialmente para adultos, né, e para adolescentes, foi de estímulo, né, e de apoio à vacinação, de suporte à vacinação. Então, a escola apoia e a escola estimula as pessoas a serem vacinadas, embora não as obrigue. Então, a posição da escola permanece a mesma em relação à vacina das crianças e em todas as faixas etárias, considerando que a vacina que foi liberada é uma vacina que foi considerada segura e eficaz para ser liberada de acordo com cada uma das faixas etárias. Em relação à vacinação do colégio, nesse momento não existe essa possibilidade, né? A vacinação em serviços privados, ela não está liberada, nem em hospitais para profissionais de saúde. Isso foi feito na primeira fase, mas nas fases posteriores da terceira e da quarta dose, essa vacina já não está sendo mais disponibilizada para os entes privados. Então, os pais que desejarem vacinar os seus filhos precisam levá-los às unidades de saúde do serviço público. Quais os procedimentos de higiene que devemos adotar em sala de aula para prevenir o contágio, uma vez que, além do meu filho, apenas um único aluno usa máscara? Então, além de estimular e de orientar, de recomendar a utilização da vacinação, a escola também recomenda, embora também não obrigue, a utilização da máscara em ambientes fechados, tá? Então, eu acho que é uma questão é um movimento que pode ser encabeçado pela escola, mas que tem que ter apoio das famílias, e as famílias precisam conversar entre si e entender que a proteção de todos depende da proteção de cada um, na verdade, depende da proteção de todos. Uma única pessoa que não utilize máscara e que eventualmente esteja doente vai colocar em risco todos os demais, tá? Além da utilização da máscara, de só retirar essa máscara naqueles momentos que está no ambiente aberto, com boa ventilação, ou na hora de fazer a alimentação, estão a higienização frequente das mãos e as medidas de higiene e de distanciamento que estão sendo tomadas para a escola. Aí tem uma questão que eu achei bastante interessante, bem pertinente, porque quando a gente fala lá do retorno das crianças que estão doentes, a gente fala de 24 horas sem sintomas respiratórios, né? E aí esse pai ou mãe, agora eu não lembro exatamente quem mandou, ela fala com muita propriedade que essa tosse pode permanecer por vários dias. Então, o aluno ficaria sem ir à escola? Não. Então, na verdade, quando a gente está falando de 24 horas sem sintomas respiratórios, a gente está falando de... né, eu acho que, na verdade, não está bem dito. A gente está falando de uma melhora significativa de sintomas respiratórios em relação ao quadro agudo, quer dizer, sair da fase aguda e estar pelo menos 24 horas sem febre e sem utilizar nenhum tipo de antitérmico. De fato, a persistência dos sintomas respiratórios, principalmente da tosse, ela pode acontecer durante alguns dias e algumas pessoas podem ficar até por semanas tossindo, sem que isso represente um risco de transmissão. A gente sabe que existem quadros de COVID, chamado COVID longa ou síndrome pós-COVID, que muitas vezes fazem com que a pessoa que nunca teve nenhum tipo de problema pulmonar desenvolva problemas pulmonares crônicos, né, ou por um período muito arrastado, em decorrência do adoecimento da infecção natural pelo vírus COVID. Então, na verdade, a resposta é: o aluno não ficaria sem ir para a escola, tá? E a gente
vai corrigir aí essa nomenclatura, deixar mais clara, né? Mas é isso que a gente quis dizer com sem sintomas respiratórios. Quem teve Covid há 1 ou 2 meses, precisa se preocupar com reinfecção? Precisa usar máscara? Bem, então aí está uma notícia que não é tão alvissareira, né? Então a gente falava até o início desse ano que uma pessoa que tivesse a Covid, ela ficaria protegida, quer dizer, ela teria uma baixíssima probabilidade, a gente nem pensaria na possibilidade de reinfecção durante pelo menos 3 meses, né? Que era o período, vamos dizer assim, da imunidade natural conferida pela doença. Com essas subvariantes, pessoas que tiveram Covid estão adoecendo, embora não seja uma coisa tão frequente, mas já existem vários relatos de casos com menos de 30 dias, né? Então, obviamente que isso não é a regra, é uma exceção, tá? Mas qual que é a mensagem aí? Mesmo depois de ter tido Covid, né, mesmo que ainda esteja naquele período de 30 dias ou 60 dias, é importante a utilização da máscara se você vai para um lugar onde existe uma aglomeração, um local fechado, onde existem outras pessoas. Então, o indivíduo que adoeceu precisa utilizar a máscara porque existe um risco de reinfecção por uma variante diferente. Tá? Então, no começo do ano, a gente tinha a Ômicron, principalmente a BA1, na sequência apareceu a BA2, agora a gente tem a BA4 e BA5, principalmente a BA5. Quem teve BA4, BA2 está adoecendo agora com BA5. E não existe nenhum tipo de expectativa, a gente não consegue prever se não vão aparecer outras variantes. Por quê? Porque em lugares onde esse vírus está se replicando, está se multiplicando com muita frequência, com muita intensidade, a probabilidade do surgimento de uma variante existe. E essa variante ela pode ser reintroduzida. Então, é importante a utilização da máscara em locais fechados, em locais de aglomeração. O que fazer quando o aluno está com sintomas gripais leves? Deve se testar? Tem que ficar em casa? Então, a recomendação é sim. Infelizmente, a gente não consegue fazer uma diferença baseada unicamente em dados clínicos. Quer dizer, olha, se tiver febre, se for febre até tal temperatura, é Covid. Se for febre acima de tanto, é gripe, é influenza ou é vírus sensicial respiratório. Não existem sintomas claros que permitam diferenciar um resfriado, uma infecção respiratória causada pelo vírus SARS-CoV-2 ou pelo vírus influenza. Tá? Então, nesse período, principalmente durante aqueles períodos que a gente deve vivenciar pelo menos mais uma onda até o final do ano, então, principalmente durante o período em que a gente sabe que a doença está aumentando ou o número de casos está maior, sintomas respiratórios precisam ser encarados, precisam ser vistos, entendidos como sintomas suspeitos de Covid, e os pacientes com esses sintomas precisam ser testados, e até a gente ter certeza que eles não têm Covid, eles precisam ficar em casa. Eu acho que essa pergunta de baixo já está respondida com essa de cima, né? A gente não consegue diferenciar, e se tiver sintoma de influenza, precisa fazer o teste sim. Cada dessas variantes que foi aparecendo ao longo do tempo, desde o início da pandemia, ela tem determinadas características clínicas diferentes. Então, essas variantes que têm provocado doença nos últimos 2 meses, ela tem provocado um quadro, que a gente chama de um quadro alto, muito mais frequente, de tosse seca, de dor de garganta, com uma intensidade muito maior do que a gente via anteriormente, muita rouquidão. Então, tem sido uma queixa muito frequente das pessoas que têm tido esses quadros atuais. Muito menos frequente, mesmo em adultos, a gente vê aquelas queixas que eram mais frequentes em 2020, início de 2021, de perda do olfato ou de perda do paladar, né? E os sintomas sistêmicos, aquele cansaço, aquela indisposição. Provavelmente isso tem a ver com mutação viral, tem a ver com o fato da gente uma grande parte da população estar vacinada, e aí vai ter uma probabilidade de ter uma doença mais leve, uma doença com menos sintoma. Essa penúltima pergunta
foi a pergunta que me motivou a mostrar aquele gráfico, aquela tabela lá, onde a gente compara a taxa de mortalidade da Covid com a taxa de mortalidade da gripe. Tá? Então, já chegamos no estágio que a taxa de mortalidade da Covid está assimilada à gripe? Não. Tá? Então, a taxa de mortalidade da Covid, quando a gente ajusta para cada 100 mil habitantes, ela ainda é entre 6 a 10 vezes maior do que a da influenza. E devemos imaginar um cenário onde tomaremos vacina da Covid todos os anos, assim como tomamos a da gripe? É bem provável que sim. A gente não sabe ainda se vai ser anual, bianual. Já existem alguns estudos aí tentando fazer uma vacina combinada da vacina da influenza com a vacina da Covid. Vacina da influenza, vacina da Covid, que proteja contra subtipos diferentes. Então, já está sendo testada uma vacina da Covid que protege contra a variante Ômicron e as suas subvariantes. Então, a gente ainda está no início, né, dessa história. Infelizmente, ainda vai rolar bastante água, mas a gente tem uma vacina aí que pode e deve ser utilizada. E a última pergunta diz respeito à nova regra, né? Quer dizer, nova, não tão nova assim, porque ela já estava sendo aplicada antes das férias, né? Que é a partir de uma determinação da Secretaria de Educação, não se suspende mais a turma, independente do número de doentes. Então, a gente tinha, no início da pandemia, né, vocês devem lembrar, uma política de que, a partir do segundo caso, com intervalo de pelo menos uma semana entre o primeiro e segundo caso, a gente suspendia a turma inteira, né? Todo mundo ia para casa e fazia aquela quarentena. A partir do início desse ano, a gente tinha aumentado o número de casos para suspender a turma para 5 casos, para suspender a turma inteira. E, a partir dessa determinação da Secretaria, de que não se deveria mais suspender o caso, a gente adotou a recomendação, como tem adotado todas as normatizações da Secretaria, de que só se suspende, né, só manda para casa o aluno que está infectado, que está com sintoma respiratório. E a recomendação da Secretaria é que, a partir do segundo caso, a máscara passe a ser obrigatória em toda a sala. Então, a pergunta desse pai ou mãe faz sentido o uso da máscara a partir do segundo caso na turma? Já não teriam sido contaminados antes mesmo de ser detectada a necessidade do uso de máscara? É muito provável que sim, tá? É muito provável que sim. Por isso, né, a necessidade, ou por isso a gente entende que o mais seguro para todo mundo é a suspensão da turma inteira, a partir do segundo caso, que aí a gente comprova. Esse é um critério de surto, já está tendo transmissão ali dentro. É mais ou menos aquela coisa de eu colocar o ferrolho ou colocar a fechadura depois que a porta já foi arrombada. Vai impedir que o ladrão entre de novo. Mas se o ladrão já tiver entrado, ele vai ficar lá dentro, tá certo? Por isso que a gente advoga, né, e a gente entende que o mais seguro para todo mundo é dentro da sala de aula, né, a partir de determinada faixa etária, as crianças que consigam e que não tenham contraindicação de utilização de máscara, que utilizem a máscara sim. É muito mais seguro do que utilizar a máscara a partir do segundo caso. Mas essa é uma portaria, né? E a gente pode discordar, mas a gente tem que cumprir. Eu acho que essa era a última questão. Eu vou parar de compartilhar. Não sei se a gente tem perguntas. Doutor Francisco, não temos, assim, é inédito, é a primeira vez que nós não temos perguntas adicionais, não é? Então, a princípio, se nós não tivermos nenhuma questão adicional, eu acho que a gente caminha para encerrar esse momento. Foi bem esclarecedor o senhor trazer os dados, né? É importante que a gente tenha dados e que a gente não tenha opiniões sobre algo que a gente acha, né, ou imagina que esteja correto. Mas os dados nos mostram que estamos vivendo um momento diferente, ainda bem, mas ainda em pandemia. A escola continua recomendando o uso de máscara. Entre os profissionais da escola, nós temos sentido uma adesão de
100%, mas entre os alunos uma adesão muito baixa. Mas a gente vai continuar recomendando, e no caso de termos 2 casos, aí passa a ser mandatório, né, na turma, porque nós precisamos cumprir a determinação aí dos órgãos de saúde. Mas se nós não Chegaram tivermos 2 nenhuma perguntas, se nós não tivermos nenhuma questão, eu acredito que nós podemos encerrar este momento agradecendo ao senhor e agradecendo a todos aqui presentes. Cida, você tinha me falado sobre uma bênção final. Alguém escreveu, tenho dúvidas. Pode escrever, por favor. Aqui, já eu vou ler, tá? Tá. A vacina da Covid na criança abaixo dos 4 anos é quanto eficiente? Isso faz com que tenhamos dúvida para vacinar? Então, assim, os dados que a gente tem de eficácia da vacina nessa população com menos de 5 anos de idade, né, 4 e 3 anos, são os dados da vacina Coronavac, feitos, principalmente nos estudos feitos no Chile, que é essa vacina que está sendo disponibilizada aqui no Brasil, e a gente tem dados da vacina da Pfizer, a partir dos 6 meses de idade até os 4 anos, nos estudos internacionais. Mas essa vacina não está sendo disponibilizada aqui para o Brasil. Ela tem uma boa proteção, sim, embora em relação ao que a gente tem de comparação dos dados chilenos, é importante a gente ressaltar que são dados de eficácia com a cepa inicial da Covid, que não é essa cepa que está circulando agora. Embora, quando a gente pense no que a gente chama da plataforma vacinal, a vacina do vírus, a vacina da Coronavac, que é uma vacina feita com o vírus inativado, quer dizer, o vírus inteiro, ela, em teoria, sofreria menos a influência das mutações, porque, apesar da mutação alterar uma determinada proteína, que é a principal proteína que o vírus usa para ligar, as outras proteínas, os outros locais para onde também pode haver formação de anticorpos, não estão sendo alterados. Então, em tese, essa é uma teoria, né? O impacto da mutação deveria ser menor. O que a gente pode falar do ponto de vista de estímulo para os pais em relação a convencimento para que vacinem as suas crianças é que a plataforma da vacina da Coronavac, que é a vacina que é utilizada contra a Covid nessa criança, que é a vacina de vírus inativado, é a plataforma mais antiga que a gente conhece, quer dizer, é a mais tradicional, é a que tem menos efeito colateral, tá certo? Então, do ponto de vista de segurança, ela é a mais segura, é a que tem menor probabilidade de provocar algum tipo de efeito colateral em qualquer faixa etária. Tá? Então, por exemplo, é a mesma tecnologia que é utilizada para fazer a vacina da influenza, tá certo? Que é uma vacina que a gente utiliza já há muito tempo. Então, é uma vacina muito segura para ser utilizada. É importante testar para a Covid no contexto escolar? Sim, nesse contexto em que as crianças estão indo para a escola, se aparece um sintoma, a gente acha importante, sim, confirmar ou descartar, né, para ter certeza se a criança pode continuar aí, né, até para que a gente possa alertar as famílias, olha, tem um caso positivo, né, vamos ficar atento ao aparecimento de sintomas. Existe canal no qual podemos ter acesso aos dados diários por região do município de São Paulo? Por região do município, não. A gente tem os dados do município de São Paulo inteiro, no próprio site da prefeitura. Então, se vocês derem um Google Covid município São Paulo, vocês vão ser direcionados para o dado para o site da Covisa, né, que é a Coordenadoria de Vigilância em Saúde. E aí, diariamente, a gente tem o relatório, tem o dado de casos novos de Covid sendo atualizado. Esse dado, obviamente, tem o atraso de alguns dias, então, muitas vezes a gente só vai conseguir perceber algum movimento com 4 ou 5 dias de diferença. Mas ele é bastante fidedigno
porque é uma doença de notificação obrigatória. É óbvio que aí é só um parênteses, porque tem uma outra pergunta que fala sobre isso. É seguro utilizar o teste caseiro? É seguro, sim, mesmo em criança, tá? Pode utilizar o teste de farmácia, o autoteste, né? Não o teste de farmácia, aquele que você vai fazer na farmácia, mas o autoteste. A metodologia é exatamente a mesma daquele que é feito na farmácia, é um teste de antígeno. Então, se o adulto ou a criança tem sintoma respiratório, ele é muito útil para fazer o diagnóstico. Ele tem uma boa sensibilidade, uma boa capacidade de detectar. É menor do que o PCR. Então, eventualmente acontece da gente ter um teste de farmácia, um teste de antígeno negativo, mas o paciente, né, criança ou adulto, persiste com sintoma, a gente aguarda um dia ou dois e repete o teste de antígeno ou faz um PCR e aí vem positivo, tá? Então, ele não tem, como de resto nenhum exame, ele não tem uma acurácia de 100% para descartar. Qual que é o problema do teste de farmácia, ou do autoteste? Quando eu faço um autoteste e esse autoteste vem positivo, aquela pessoa que foi testada em casa, ela não é contada. Então, a estatística de teste, a estatística do número de casos, ela fica prejudicada. Isso está acontecendo não só aqui no Brasil, é no mundo inteiro. Então, com a disseminação e com a popularização do autoteste, o número de casos que está sendo diagnosticado e que está sendo notificado, provavelmente, é muito menor do que aquele que efetivamente está acontecendo. Mas a gente acha que o benefício é maior do que o problema que ele causa, porque o fato de você ter o teste em casa, de você evitar de ir num pronto-socorro, de ficar circulando, fazer o diagnóstico, né, faz com que você tenha muito mais segurança, né? Então, vale a pena isso daí. Mas tem esse porém. Cabide, ou, enfim, alguma coisa para pendurar a máscara. Então, a gente não recomenda que ela fique exposta, tá? Então, o ideal é que ela fique guardada num saquinho. E aí pode ser um saquinho de papel, né, quando a criança sai para ir para o intervalo, para o recreio, ou para algum lugar que precisa tirar a máscara. Tá? Um saquinho de papel, daqueles onde a máscara possa respirar. Dentro dos sintomas respiratórios, como ficar o nariz com coriza. Então, se é uma criança ou um adulto que já tem uma rinite alérgica, né, então, e a gente sabe que isso é relativamente frequente, ou que muda o tempo, ou quando o tempo está mais seco, ou mais frio, ou na época da primavera, a criança tem crise de rinite, né? Se é só uma coriza, não veio com nenhum outro sintoma, numa criança que já é alérgica, ok, ninguém precisa ficar coletando suave, né, dessa criança só por uma coriza. Mas se é uma coriza e já é um maiorzinho que consegue dizer que a garganta está doendo, ou está rouquinho, ou a temperatura cresce um pouquinho, ou vem junto com tosse, aí sim ela precisa ser valorizada, tá? Ou uma pessoa que não tem nenhum antecedente alérgico e que de repente começa a ter coriza. Então a gente precisa valorizar, precisa observar aí e se essa coriza persistir, fazer a coleta. Em local fechado, a máscara cirúrgica ou máscara PFF2, né, ou N95. A cirúrgica é segura, a PFF2 é melhor. Para quem tolera, então, por exemplo, para quem vai fazer uma viagem de avião, vai ficar lá 4 horas, 2 horas, fechado no avião, o ideal, se você conseguir tolerar, é usar a PFF2, é usar a N95. Tá? Por que eu falo que você tolera? Porque tem gente que não consegue ficar com a N95 e fica o tempo inteiro tirando, baixando. Então, se você fica tirando, é melhor você colocar uma cirúrgica que você consiga ficar o tempo inteiro. Mas, do ponto de vista de eficácia medida, sem dúvida que a PFF2 é mais segura, ela vai garantir mais proteção do que a cirúrgica. Ok? E eu disse ao senhor que nós não tínhamos perguntas, hein? Elas foram direcionadas diretamente. Então, acho que agora todas as dúvidas foram sanadas e também vamos encerrar pela primeira vez dentro do nosso horário previsto. Olha aí, que beleza. Um saldo de 6 minutos. Um saldo de 6 minutos. Então, eu quero agradecer a sua presença, doutor Francisco, é sempre muito esclarecedora. Falar sobre monkeypox também
era algo que nós gostaríamos de falar para a nossa comunidade educativa. É importante que a gente traga informação. O senhor não pôde estar presente em junho porque estava com a possibilidade de estar com Covid, e foi providencial que tenha acontecido agora, porque nós pudemos aí falar aos nossos colaboradores, às nossas famílias, sobre os dois assuntos. Então, fica aqui a todos que estão conosco, até esse momento, o nosso agradecimento. Doutor Francisco, muito obrigada. A todos os colaboradores e a todas as famílias. Uma excelente noite, um desejo imenso de muita paz e muito bem. E, como foi dito no início, que a gente, dia 11, celebre Santa Clara com muita fé. Bom, boa noite a todos, paz e bem, até o nosso próximo encontro. E até o dia 13, né? A missa do centenário das irmãs. A missa do 9h30 centenário, que nós estamos aí convidando todos. Bom? Paz e bem.